Então, pessoal, o que aconteceria se você não tivesse a unidade de medida? Galera, de um modo bem simples, se eu tirar a unidade, cara, o que acontece basicamente com a matemática? A matemática, ela até trabalha com medidas, mas assim, a matemática ela trabalha com os números decimais, com os números ordinários, no modo geral. Então, a física, diferentemente da matemática, ela vai trabalhar com as medidas em si. Na verdade, a física, ela estuda os fenômenos naturais, pegando as medidas que esses fenômenos têm, e ela consiga, através do modelo matemático, fazer previsões. Então, por exemplo, se você não tivesse as unidades de medidas, galera, você não conseguiria reconhecer uma medida. Se você chegar imagine você chega num lugar e vai comprar, sei lá, você tem lá um arroz, feijão, você chega e fala assim, me dá 5. O cara vai perguntar, 5 o quê? Você vai falar, 5 quilos. Aí você sabe, né? 5 quilos de determinado alimento. O quilograma, ele te dá ele caracteriza a massa. E assim por diante. Então, se você tirar as unidades, cara, perde o sentido, né? Você vai trabalhar somente com números, mas daí você não sabe o que aquele número representa. Beleza? Então, essa é uma atividade bem bacana só para você refletir o papel das unidades. Um detalhe importante, como eu havia mencionado para você, os físicos se reuniram porque você pega lá massa. Massa você pode medir em quilograma, em miligrama, em arroba, em tonelada e assim por diante. Então, você tem várias unidades para uma mesma medida. Os físicos se reuniram e eles escolheram 7. As 7 unidades que nós chamamos de fundamentais, que são unidades que a partir delas todas as demais saem daqui. São elas a unidade de comprimento, que é medida em metro, a unidade de tempo, que é medido em segundo, a unidade de massa, que é medido em quilograma, a unidade de temperatura, tome cuidado, não é o Celsius, tá? É o Kelvin. A unidade de corrente elétrica, que é o ampere, a unidade de quantidade de matéria, que é o mol, e a unidade de intensidade luminosa, que é o candela. Pessoal, só fazendo algumas ressalvas aqui. Por que eles escolheram o metro? Por que eles escolheram o segundo? Porque a maioria dos fenômenos da física, eles ocorrem para a distância na casa do metro. A maioria dos fenômenos da física, o tempo ocorre dentro da casa do segundo. E assim por diante. A maioria dos fenômenos da física, a massa, pessoal, está dentro do quilograma. Beleza? Então, não esqueça disso. Tá? Não esqueça disso.